Dona Maria compra frutas fresquinhas na quitanda do seu Mário. Já o seu Mário gosta de tomar um sorvetinho lá no seu Carlos, que não perde uma boa promoção na loja da Carminha. Mas a dona Carminha, que de boba não tem nada, gosta de dar uma volta pelo calçadão e comer o cachorro quente do seu Antenor, que aproveita quando dá uma folguinha para tomar aquele cafezinho lá na Dona Maria. Lembra dela? E assim, o dinheiro do osasquense circula por Osasco, gerando emprego e renda e garantindo serviços essenciais, como educação, saúde, segurança, limpeza. Ajude sua cidade, ajude o comércio local. Quem vive em Osasco, compre em Osasco. Prefeitura de Osasco. Nossa gente, nosso maior orgulho. Olá, boa noite, 18 horas 7 minutos de hoje, quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. Eu sou Adriano Timóteo, ao meu lado, jornalista Rodolfo Andrade. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Adriano, e boa noite a todos que nos acompanham em mais uma edição do Giroplay Noite. Estamos começando mais uma edição do Giro da Noite, direto dos estúdios do Giroplay, chovendo na grande São Paulo. Fui ali fora agora, aquele cheirinho de terra, Rodolfo, aquele cheirinho de mato, de água interior. Aqui, não é verdade? Que gostoso, estava precisando chover um pouquinho, o clima até melhorou, deu uma melhorada no ar, né? Quando eu cheguei não estava chovendo ainda não, mas quando eu estava aqui dentro já dava para chover. Quando você chegou Tava começando. Você vê a enrolação que eu fiz agora, de tudo que eu falei? Hoje tá num trava-língua. Um trava-língua danado. Mas boa noite a você que está nos assistindo também, seja bem-vindo ao nosso programa, você que nos acompanha sempre na edição das 11 da manhã, no Giro da Manhã, com Vanessa Dainese, e também no Giro da Noite aqui com Rodolfo Andrade. Lembrando que você que está assistindo pelas redes sociais, aí pelas plataformas digitais, se você quiser participar da nossa programação, é só assistir através do Facebook do Giro, tá bom? Jornal O Giro SA. Clica lá, curte a página do Giro, manda a sua pergunta, faz seu comentário, faça sua crítica, a gente coloca você aqui no ar. Quando a gente consegue, a gente coloca a sua pergunta na tela para que as pessoas acompanhem. Quando não dá, a gente fala o seu nome, faz a pergunta. O importante é fazer a pergunta. E às vezes, por questão de tempo, questão aqui mesmo de logística, a gente acaba não fazendo a pergunta ali porque não dá. Às vezes se estende mais uma resposta, né? Demora mais para ser respondida uma pergunta. Aí, de repente, se a gente faz mais uma pergunta, acaba demorando mais. A gente, como tem vários conteúdos para colocar, então a gente vai conduzindo o tempo aqui da melhor forma possível, mas o melhor é você participar. Participe, de uma forma ou de outra, faça parte da família Giro SA, tá certo? É isso aí, Rodolfo? É isso aí, hoje nós temos um entrevistado especial. Isso, hoje o nosso entrevistado é o Flávio Rocha, a gente vai falar aqui sobre os impactos da pandemia na narrativa aí das grandes potências, falar sobre essas questões fora do nosso país e tudo mais. Flávio já está conectado com a gente. Boa noite, Flávio. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem. E por aí, tudo certinho? Tudo jóia por enquanto, na medida do possível, né? Pois é. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você sabe que um dos meus sonhos, conquistei alguns sonhos na minha vida, outros ainda não, outros no meio do caminho fui desistindo porque eu julguei não ser tão importante. Mas um dos meus grandes sonhos é ter um escritório como o seu aí, ó. Essa biblioteca maravilhosa que você tem aí. Mas não é uma inveja ruim não, tá? É uma inveja boa, se é que existe inveja boa. Inspiração. Parabéns, uma inspiração, verdade. Parabéns. É estímulo, é estímulo. Isso. Que isso daqui são livros de uma vida inteira. Olha só, imagino. Quantos tem mais ou menos? 4 mil livros, mais ou menos. Pelo menos a última vez que eu contei, tava em torno de 4 mil, meu e da minha esposa. Todos ou a maioria lidos? Não, observados? Pelo menos uma... Não, muitos lidos, né? Agora, quem tem uma biblioteca aí, procura ter uma biblioteca doméstica boa, tem que ser muito bom para conseguir ler tudo, né? Então, uma parte deles a gente usa como obra de referência, claro, um capítulo ou outro, claro, entendeu? E vão sucedendo nos anos, né? Tá livro certo. Que é importante hoje, daqui a 5 anos na área pode não ser mais tão importante. Tá certo. Bom, vamos lá, vamos começar a nossa entrevista então. Mais uma vez, quero agradecer você pela participação. Bora lá, Rodolfo. Professor, boa noite primeiramente ao senhor, seja muito bem-vindo à edição da noite. O senhor que é cientista político pela Universidade de São Paulo, professor do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e especialista em segurança internacional com foco nos Estados Unidos, entre outras especializações em vossa carreira.
Professor, nesse cenário todo que estamos vivendo, nessa crise mundial, nós temos alguns embates ideológicos. Isso é benéfico ou maléfico para o nosso país? Olha, depende do ponto de vista, né? Eu costumo dizer o seguinte: a ideologia, mesmo quando você não declara, você tem. E o embate ideológico, ele de qualquer comunidade política vai apresentar esse embate em maior ou menor grau. O problema é quando esse tipo de embate ideológico começa a cegar as pessoas para algumas coisas práticas, pragmáticas da vida, né? Então eu costumo dizer o seguinte: você pode ser contra a privatização. O que você não pode é achar que toda e qualquer privatização é ruim. Ao mesmo tempo, você pode ser a favor da privatização e você não pode achar que toda privatização ela é feita só pensando na eficiência do setor público. Então, a ideia da questão ideológica, a gente tem que reconhecer que ela existe e tentar entender os excessos e os prejuízos que ela pode trazer, né? No caso da pandemia do coronavírus, por exemplo, a gente está vendo que a gente tem perigosamente essas coisas aí acontecendo em várias regiões do mundo e, infelizmente, aqui no nosso país. Professor, nós tivemos algumas manifestações públicas de algumas autoridades, em especial em direção aos nossos irmãos chineses, vou assim considerá-los. Isso pode prejudicar comercialmente o país? Por exemplo, hoje nós não conseguimos muito sucesso em transportar ou conseguir comprar, principalmente da China, que são os maiores produtores de insumos para o combate ao coronavírus. Nós percebemos que os clientes, sejam os hospitais públicos ou privados, estão tendo dificuldade. Isso pode ter alguma relação com essas manifestações públicas? Sim, se essas manifestações ficam só, por exemplo, se são pessoas da vida política que têm pouca importância, ou se são pessoas da iniciativa privada que por algum motivo são anti-chineses ou se veem como anticomunistas, tudo bem, é uma coisa que o governo chinês vai olhar e não vai dar muita bola. Agora, quando essa manifestação vem de pessoas que têm posto cargo de ministro, né, e o presidente não repreende publicamente essas pessoas, isso pode criar um problema diplomático muito forte. Se vem do ministro das Relações Exteriores, então o problema está magnificado. Então o que acontece? O que acontece é o seguinte: nós precisamos das máscaras, né? O perfil industrial brasileiro dos últimos anos, o país sofreu uma forte desindustrialização e a gente é fortemente dependente de insumos externos para fabricar medicamentos e para fabricar equipamentos, desde os equipamentos, desde os respiradores até os equipamentos, até os medicamentos para tratar as doenças mais sérias, como por exemplo o coronavírus. E o grande fornecedor no mundo hoje é a China. Então o que acontece? O grande fornecedor e é o nosso maior parceiro comercial. É uma questão, você não precisa ser muito brilhante, né? Ter anos de estudo, é uma questão de bom senso. Numa pandemia dessa, o país que teve o primeiro furto, o primeiro foco, conseguiu controlar essa pandemia, que tem capacidade industrial para produzir para ele e para o resto do mundo, você não arranja, pelo menos nessa altura do campeonato, você não arranja uma controvérsia com ele. Você tenta manter as melhores relações, né, que é para tentar, inclusive, né, ter um acesso diferenciado, digamos assim, a parte desses suprimentos. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, os Estados Unidos da América, a hora que eles acordaram para a pandemia, eles saíram para valer no mercado comprando medicamentos, comprando respiradores, comprando máscaras e compraram da China. Eles atravessaram as compras de todo mundo, inclusive dos aliados europeus deles na OTAN. Se o Brasil tem uma relação com a China, como ele teve nos últimos 10, 15 anos, uma relação privilegiada, uma parceria Sul-Sul, ele poderia diplomaticamente ter conseguido evitar ser atropelado pelos Estados Unidos, né? Isso não aconteceu e esse posicionamento anti-chinês, digamos assim, de alguns membros do governo, aconteceu no pior momento, né? Aconteceu gerando alguns atrasos de algumas semanas, né? Até o momento que o Ministério da Saúde, com o antigo ministro, começou a requisitar as compras, e aí você não tinha mais, a China já não tinha mais capacidade nem interesse político em fornecer aquilo que a gente precisava naquele momento. E tem um outro dado, né, que é uma coisa que está nos jornais, né, o agronegócio, por exemplo, que é o maior produtor, né, o maior exportador brasileiro, o grande cliente dele é a China. E a China já declarou publicamente que vai começar a comprar cada vez mais soja dos Estados Unidos,
porque a China acha que dos Estados Unidos vão vir poucas surpresas. E, gente, a gente está no momento onde os Estados Unidos elevam o tom com a China, né? E a China, com tudo isso, declara que vai aumentar as compras de soja desse país. Se aumenta dos Estados Unidos, certamente ela vai diminuir as compras justamente nossas. Essa redução, né, na percepção do senhor, essa diminuição do agronegócio, que é um impacto muito grande, a gente viu isso com a carne, antes mesmo da pandemia, agora com a soja, enfim, com outras commodities. Enfim, isso pode gerar também uma crise econômica no país, né? Que nós produzimos muito commodity, e essa grande commodity são consumidas principalmente pela China, não é isso, professor? Isso, nós já estamos numa crise econômica, vai agravar essa crise econômica, a gente pode passar, tem altas possibilidades, segundo vários economistas, independentemente da universidade de onde vem o economista ou do seu posicionamento ideológico, mais à esquerda ou mais liberal, mas tem quase um consenso hoje de que essa pandemia, né, se a gente tirar a política, essa pandemia já vai reduzir as compras do nosso maior cliente, que é a China, e vai reduzir as compras de todos aqueles que potencialmente podiam comprar produtos do nosso agronegócio. Com a política, ou seja, com a péssima gestão diplomática em relação à China, isso vai ficar mais agravado ainda. E se o agronegócio sofrer esse impacto, né, então vai ser o maior setor exportador do país, isso vai ter um reflexo muito forte na economia doméstica. É impossível o país passar incólume, e aí o país, eu falo, não só o governo, os impostos, a economia, mas principalmente a sociedade, vai sentir fortemente o impacto dessa má gestão. Professor, vamos agora mais para a América Central. Na semana passada, o presidente Donald Trump, ele ameaçou de fechar os voos, né? Proibir, enfim, os voos do Brasil. E isso é uma percepção já negativa do Trump quanto à gestão do governo? Pode-se assim dizer? Olha, sim, porque se a gente acompanhar como começou essa epidemia, os Estados Unidos, junto com o Brasil, eles hesitaram muito em reconhecer a gravidade. E hesitaram muito em começar a parar as viagens internacionais, especialmente aquelas para a China. Então, por exemplo, em janeiro, fevereiro, o New York Times teve acesso a um documento, né, que dizia o seguinte: depois que a epidemia já tinha sido reconhecida pelo governo chinês, já tinha sido comunicada à OMS, muito depois, ou seja, os americanos já tinham todas as informações, ainda assim 40 mil pessoas vieram da China e ou passaram ou ficaram em voos nos Estados Unidos. Então, qual que é a consequência disso? O grande foco mundial hoje são os Estados Unidos. E aí o que acontece? Isso que é muito interessante. O Trump, que pode ter todos os efeitos do mundo, mas ele não é burro, ele tem uma reeleição e ele quer ganhar essa reeleição, ele percebeu o tamanho da encrenca e ele começou a fazer o quê? Ele começou a ouvir mais o pessoal da ciência. Ele fala uma coisa politicamente a favor de abrir e tal, mas ele ouve o pessoal da ciência e ele delega para os governadores, né, tocarem essa pandemia, né? Especialmente se olha lá o caso de Nova York, que é o foco nos Estados Unidos. Quando você vem para o Brasil começa imitando isso e depois começa a fazer uma coisa que está completamente fora. Então o que a gente tem observado, né? O governo americano tem olhado com preocupações o que está acontecendo no Brasil. E não é impossível que em algum momento, se agravar esses dados, a gente começar a ter taxas a mais de 1.000 mortes por dia, que o governo dos Estados Unidos feche os voos do Brasil em relação ao país. Ou seja, isso daí vai ser... Eu não consigo ter uma palavra mais sofisticada para isso, mas vai ser uma espécie de um tapa na cara no tipo de diplomacia, de alinhamento automático com os Estados Unidos que o Brasil tem feito ultimamente. O nosso maior aliado, digamos assim, mas olha, vocês não fizeram o trabalho de casa, deixaram a coisa sair do controle, nós não vamos deixar os seus nacionais entrarem no nosso país. Sim, isso pode acontecer, e sim, se isso acontecer é porque há uma percepção do governo estadunidense de que a gestão da epidemia do coronavírus no Brasil por parte do governo federal está sendo muito deficiente para ser educado, né? Está sendo ruim mesmo. Flávio, eu vou fazer uma pergunta aqui também. A gente está falando aí, você deu esses exemplos e tudo mais.
Vamos falar aqui sobre o nosso presidente, né? Sobre o Jair Messias Bolsonaro, sobre a postura que ele vem tendo em relação à questão do coronavírus, ao Covid-19. A relação dele em relação à ONU, à OMS, daí por diante, as declarações dele, a postura no modo geral. Hoje, dentro do carro novamente, eu estava ouvindo o rádio, e eu ouvi um jornalista, eu sou horrível para guardar nomes, mas da Band News FM, que é a rádio que eu escuto quando eu estou no carro, falando que enquanto nós, né, a OMS, enfim, os especialistas e a população está preocupada com o Covid-19, parece que o presidente e alguns outros políticos estão preocupados com o Covid 2022, relacionando isso às eleições, né, no ano, em 2022. Como que você vê essa postura do presidente? Com os órgãos internacionais. Exato, com as declarações, a postura dele no que diz respeito talvez a falta de diplomacia, as palavras, o trato com a forma que ele trata os assuntos. Como que você vê essa questão? Olha, eu vejo, infelizmente, de uma forma muito ruim, né? Porque o presidente Bolsonaro, desde o início, ele vai na contramão do que fazem os líderes das grandes potências do mundo, dos países que estão sendo afetados pelo coronavírus, né? Se você pegar, por exemplo, se você pega na China, onde começou isso, você vai para o Japão, você vai para o Irã, você vai para Israel, você vai para a Europa, você vai no epicentro que é a Itália, você chega nos Estados Unidos, qual que é a coisa que chama atenção? Quem assume publicamente a tarefa, chama para si a responsabilidade de tentar combater os efeitos danosos do vírus e minimizar o estrago disso na economia e na sociedade, ou é o primeiro-ministro ou é o presidente da República. O Jair Messias Bolsonaro, desde o início, ele olimpicamente lava as mãos. Ele fala que ele não entende disso, ele delega na época para o ministro Mandetta, e ele, ao mesmo tempo que delega isso, ele começa a sabotar o ministro. Ele ostensivamente faz tudo aquilo que o ministro vai e fala do isolamento, e ele vai no outro dia e sai às ruas cumprimentando pessoas, enfim, ele dá os piores exemplos possíveis. Em relação a 2022, foi bem lembrado, né? Eu tenho uma hipótese aqui, que a gente vai poder verificar já em 2020, nas eleições municipais, esperamos que elas aconteçam, que é o seguinte: muitas das eleições, muitos dos prefeitos agora e dos vereadores, e muitos dos governadores, deputados federais, senadores e, quiçá, o próprio presidente da República em 2022, muito dessa eleição será fortemente impactada pela maneira como a questão do Covid foi tratada. Então você vai ter, por exemplo, agora na eleição de 2020, se a gente tiver aquele problema de o vírus ir e voltar, a economia se agrava, as pessoas ficam desesperadas, né? A maior parte da população brasileira não tem reservas econômicas para conseguir atravessar isso aí. Bem maior parte. É uma coisa muito complicada, né? Por exemplo, quando eu moro, eu costumo brincar, eu moro entre a Vila Mariana e Arthur Alvim, que é perto, que é ali na Zona Leste, e você vê que as pessoas estão saindo na rua aqui na periferia. Por que isso? Porque as pessoas não têm renda. As pessoas precisam fazer isso. Então o que acontece? O presidente Bolsonaro, ele faz um cálculo que é um cálculo de tensionar isso daí. E é uma coisa que me impressiona muito, né? Talvez os colegas da psicologia política, existe um ramo que estuda isso, possam explicar melhor, mas diante de todas as evidências, o presidente Bolsonaro, algumas semanas atrás, ele poderia ter dado marcha ré e ter assumido que houve um equívoco e que ele agora ia fazer o possível para ajudar no combate ao vírus. Não, ele vai completamente na contramão, joga a culpa nos governadores, e o que a gente vê é o governo federal criando toda a sorte de obstáculos possível, né, para que o dinheiro chegue às pessoas mais necessitadas, né. Então, assim, o que eu vejo, infelizmente, é que o governo, ele optou por diminuir o estrago que esse vírus pode causar. O presidente Bolsonaro está fazendo uma aposta muito complicada do ponto de vista do futuro eleitoral dele, do futuro eleitoral do grupo dele, do futuro eleitoral dos empresários, dos militares, dos membros da alta burocracia civil que o apoiaram, e que ainda o apoiam, né? Ele está fazendo uma aposta muito difícil, que é a seguinte: se o vírus
Na remota possibilidade do vírus ser contido, eu faturo. Se o vírus piorar e sair fora do controle, eu jogo a culpa nos governadores, né? Então, assim, eu vejo, né, para resumir o que eu falei, o governo está se comportando, o presidente especificamente, da pior maneira possível. Ou seja, ele é alguém que as palavras dele têm um impacto, né? Tanto o eleitor como aquele que não elegeu o presidente Bolsonaro para ouvir ele falar. Estratégia política, Flávio? Ou personalidade? Estratégia política ou personalidade? Eu acho que os dois. Eu acho mais a personalidade dele, que a personalidade dele é isso, é uma personalidade que, a rigor, a gente só está conhecendo o Jair Messias Bolsonaro agora, exato. Ano e meio de governo, tá? A época dele como deputado federal, nunca foi um deputado de destaque, e o destaque dele foi o pior possível, né? Sim. Indo em programas de auditório, fazendo show, enfim, dentro das piores declarações antidemocráticas possíveis. Ainda assim, é aquilo, às vezes existem políticos que são pragmáticos, entendeu? Eles têm essa posição, mas na hora que eles assumem o poder, eles percebem o tamanho da responsabilidade. E eles não deixam de ser quem eles são, mas eles se comportam de acordo com o cargo, com a liturgia do cargo. O presidente Bolsonaro não faz isso. A personalidade dele impede com que ele se comporte com a liturgia que o presidente de um país da importância como o Brasil precisa ter. Exato. Tá? E aí isso causa problemas para dentro e isso causa problemas para fora. E observar, no noticiário hoje está sendo colocado o seguinte: países da América do Sul estão olhando muito desconfiados para o Brasil, porque o foco, você olha para a curva da epidemia na América do Sul, o caso mais dramático está sendo o nosso. Nenhum outro país está acompanhando o nosso em termos da evolução da pandemia. Professor, nesse cenário interno e externo, nós temos também ataques a órgãos internacionais renomadíssimos, conceituadíssimos, como a ONU e a OMS. Isso nós já sabemos que de imediato nós já não temos nenhum cientista no estudo da vacina, né? Naquele investimento que a OMS fez essa semana, anunciou nenhum cientista brasileiro nessa frente, né, de estudo. Quais as consequências dessa briga com esses órgãos internacionais? Olha, foi uma boa lembrança sua, né? O Brasil, independentemente do governo, e eu estou falando isso do governo Collor até o governo Dilma, então você teve variedades ideológicas de comportamento político, enfim, mas o Brasil construiu uma reputação muito sólida de ser um hábil negociador no âmbito da cultura, no âmbito do meio ambiente, na questão, por exemplo, da gestão das doenças, por exemplo, do H1N1, o Brasil construiu uma reputação internacional reconhecida não só por governos, mas por organizações não governamentais, por exemplo, na questão dos medicamentos da AIDS, né? Então, na época, era o governo Fernando Henrique, o ministro da Saúde era o José Serra, e eles travaram, né, uma briga diplomática muito interessante, contou com o apoio de países da África, da Índia, no sentido de baratear o custo dos remédios para combater o HIV. Então, eu estou dando esse exemplo para dizer o seguinte: então, do governo Collor para o governo Dilma, com todos os problemas, o Brasil construiu uma reputação internacional de hábil negociador. E o que acontece? O Brasil atualmente, com essa posição, com essa guinada que o governo Bolsonaro deu, não só do ponto de vista do meio ambiente, das relações políticas, das relações econômicas, ele está se tornando cada vez mais um país mal visto na comunidade internacional. Eu acho que a palavra mais forte seria pária. Eu acho que o Brasil não é um pária ainda, mas ele está no caminho. Se ele não chegar, ele vai chegar bem perto. Ou seja, como você falou, a OMS junto especialistas, e de repente aqueles que poderiam ser os especialistas brasileiros, não precisam ser só do Itamaraty. O Brasil poderia mandar nossos médicos, cientistas, biólogos para ajudar nessa discussão junto à ONU. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque o Brasil ataca as recomendações da OMS, o Brasil rejeita na prática as recomendações da OMS. Então o Brasil cria uma distância com essa organização que diminui o poder de barganha no Brasil, não só no âmbito da saúde, mas em outros âmbitos que seguramente vão interessar o país no futuro. A questão ambiental, depois que essa questão do Covid baixar,
você não tem a mínima dúvida que ela vai voltar a ser muito importante na pauta internacional. A comunidade internacional vai olhar para o Brasil e vai olhar para esse governo e falar, bom, e agora? O que é que vocês vão colaborar? Até agora vocês só atrapalharam, né? E só para concluir, a gente muito provavelmente vai subir muito na discussão internacional, uma coisa que até então só aparecia na questão da pandemia, né? Só aparece como questões como a pandemia. Você vai ter uma discussão global sobre saúde, ou seja, montar complexos industriais de saúde, diversificar as fontes produtoras para que o mundo não dependa exclusivamente de um país ou dois países fazendo pesquisa e produzindo. Vai ter uma discussão global no sentido de como é que você barateia o custo e o acesso da esmagadora maioria da população que não tem dinheiro para pagar planos de saúde, como é que você barateia o acesso dessas pessoas a planos de saúde, de preferência públicos, mas não exclusivamente, que possam atendê-las. E aí, a pergunta que eu faço, o Brasil vai estar equipado para fazer isso? A gente tem gente que pode fazer isso, mas se você não tem um governo que azeite as relações com os órgãos internacionais, o país não participa, o país fica à deriva, ele simplesmente fica escanteado, e ao invés de ser um país que ajuda a produzir um ordenamento internacional nisso, ele é um país que tem que seguir o que os outros falam. Pois é. Flávio, tem algo que deveria ser dito e a gente de repente não perguntou para a gente encerrar a entrevista? Já 33 minutos de entrevista, quando o tema é bom, ele rende, vai embora, a gente discute, debate, isso é muito bom. E é didático, né? O professor explica muito de forma muito clara, sem viés ideológico. Isso, enfim, palavras difíceis, né? Tem algo que deveria ser falado em relação a essa questão que a gente não perguntou? Olha, eu só vou falar, a gente pode até comentar outra hora, né, fazer alguma coisa mais focada, mas eu recomendo a todo mundo que comece a prestar atenção. Tem um detalhe, que é o seguinte, a epidemia do Covid-19, ela não surge assim, ela não cai do céu. Ela surge no meio de um sistema internacional, que é agora do século XXI, onde você tem uma competição entre a China e os Estados Unidos que está esquentando. E o Covid-19, a hora que ele surge, ele vai agregar um elemento a mais nessa competição. E é uma competição que não é só entre China e Estados Unidos, mas ela termina atraindo outros pesos pesados do sistema internacional. A Rússia participa, tem interesses nessa competição, a Europa tem interesses. Países como o Brasil, a Índia, a África do Sul, ou seja, os países do BRICS, tem interesse nessa competição. Então, seria uma coisa bem interessante a gente prestar atenção em como tanto os Estados Unidos como a China e a Rússia, para ficar só no exemplo das três maiores potências militares do planeta hoje, como é que eles estão construindo a narrativa do Covid-19 no sentido de defender os seus interesses, fazer propaganda das suas virtudes para os seus aliados, e como eles estão procurando construir a sua narrativa no sentido de culpabilizar o outro pela expansão do vírus. Então é uma coisa que eu chamo a atenção de todos, que é um tipo de conversa que já está acontecendo, mas assim, no Brasil está começando a chegar com mais força agora essa percepção dessa batalha de narrativas entre as grandes potências em torno do Covid-19. Tá certo. Tá certo. Já abri. Tá certo. Doutor Flávio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Com certeza a equipe aqui, a produção, entrará em contato novamente para a gente falar sobre esse e outros temas, né? Ou atualizar essas questões, porque quando a gente fala de cenário político como fala? Não é a convivência, mas o diálogo entre as nossas autoridades e autoridades de outro país, essas coisas podem mudar a cada segundo, então de repente, né, a gente pode fazer uma nova análise daqui para frente, ou amanhã, daqui 2, 3 dias, vamos ver o que acontece aí, tá bom? Obrigado mesmo pela sua participação e espero que a gente possa voltar a se encontrar novamente aqui para esclarecer mais dúvidas e abrir um pouco mais a cabeça da população sobre essa questão. Obrigado. Obrigado, professor. Eu que agradeço e foi muito bom e bom trabalho para vocês. Até mais. Muito obrigado, até mais. E cuide dessa biblioteca aí, hein? Pode deixar. Obrigado. Tchau, tchau. É isso aí. É importante, só a gente esclarecer também aqui uma coisa, né, Rodolfo? Para quem está nos assistindo, que todos os comentários, todos os
as indicações que a gente faz, os apontamentos que nós fazemos, são completamente apartidários, né, Rodolfo? É bom deixar isso claro aqui, que não é alfinetando um, alfinetando o outro, não. É uma análise geral da situação, seja ela comportamental, seja ela na questão, né, administrativa da coisa, mas é uma análise apartidária, né? Porque às vezes o pessoal vai falar, é contra fulano. Não, não é. Nós não temos lado. Não tem nada, exatamente. É completamente imparcial. Tá bom? Ouçamos todos os lados. Quem quiser se manifestar aqui, os canais estão abertos. Exatamente. Né? Vamos lá, então. Você trouxe bastante informação pra gente também, como todos os dias. Abre a tela aí, traz a tela. Vamos girar, então. Vamos começar a girar tiro, porrada e bomba. Vamos falar sobre uma fuga pesada, é isso, Rodolfo? Isso, vamos lá, uma fuga. Esse caminhão essa carreta que você vê aí na alça de acesso à Avenida Salim Farah Maluf, marginal do Rio Tietê, na região leste de São Paulo, uma perseguição que começou a quilômetros daí e terminou nessa alça de acesso da marginal do Rio Tietê, na zona leste de São Paulo, na noite desta terça-feira, dia 5 de maio. Um suspeito foi preso nesse roubo, nesse caminhão que foi roubado. Vamos lá. Tem outra imagem aí também, acho que do rapaz, né? Que foi preso aí, né, Rodolfo? Isso. Rapaz não, homem. Rapaz sou eu. Do suspeito. Do suspeito. Suspeito. O estrago que foi feito, os produtos caíram na via. Aí são imagens feitas pelos nossos cinegrafistas, nosso cinegrafista não, telespectador que passava no momento e nos mandou essa imagem do momento em que o suspeito foi detido, que conduzia esse veículo roubado na zona leste de São Paulo. Olha só, isso aí. Parabéns à polícia que mais uma vez levou aí um bandido pra cadeia. Onde foi isso mesmo que eu ouvi? Você falou e eu acabei... Foi na alça de acesso da Avenida Salim Farah Maluf à marginal do Rio Tietê. Ok, tá certo. Vamos lá. Tem aí também uma explosão aí, não é isso, Rodolfo? Assalto aí a caixa eletrônico? Foi em Minas Gerais, são imagens do interior de Minas Gerais. Esse é o momento em que a polícia militar chega para tentar prender os bandidos, eles que roubaram caixas eletrônicos e agências bancárias da cidade de Monte Alva. Olha só, tem imagem aí de como ficou o local, olha só. Aí totalmente destruído, né? Completamente voltou a moda, né, Adriano? Será que aquilo, nós falamos aqui ontem, essa questão... Em Ourinhos, né, no final de semana, Isso, né? E nós falamos aqui, será que os bandidos estão se aproveitando dessa questão de quarentena, menos pessoas na rua, menos policiamento de uma certa forma? Será que isso facilita essa ação? Olha só a situação. As cidades do interior viram alvo, né? Viram alvos desses criminosos, porque no interior tem menos polícia, né? Exatamente. Então, foram duas agências bancárias, essa aí de uma instituição privada e uma instituição pública, né? No interior de Minas Gerais, e a polícia não conseguiu prender até o momento deter nenhum criminoso. Tá certo. Vamos para uma perseguição, é isso, Rodolfo? Teve perseguição? Foi na zona leste de São Paulo, uma perseguição a moto roubada. Veja aí, os policiais recebem a informação, observam a distância e vão em busca desses dois criminosos que roubam motos na região leste de São Paulo. Você vê a aproximação dos policiais da ROCAM, do 38º Batalhão de Polícia Metropolitana, se aproximando no cruzamento. Eles avistam os dois criminosos, e os criminosos, ao perceberem a aproximação da viatura, eles fogem, mas a ação rápida dos policiais militares, um criminoso conseguiu fugir. Caramba, olha só. Um criminoso conseguiu fugir
Essas são imagens cedidas pelos policiais. Que coisa, hein? A imagem fica escura, infelizmente. E um suspeito conseguiu fugir para o interior de uma comunidade que fica próximo a essa avenida movimentada na zona leste de São Paulo. O menor foi preso. O importante é a polícia pegar esses mal acabados. Não, o menor, né? Foi apreendido, apreendido. Desculpa. O importante é a polícia pegar esses mal acabados. Bom, agora a gente vem para aqui, para nossa cidade, a gente vem para aqui, é ótimo, né? Então, vamos para a sede. Vem para a sede, vamos sai da rede e vem para a sede. Atenção, rede. Vamos aqui para falar sobre a cidade de Osasco, cidade aqui da Grande São Paulo, onde nós estamos localizados. Né? Infelizmente, uma notícia triste. Né, Rodolfo? Uma notícia triste, um condutor de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da cidade de Osasco foi contaminado pelo novo coronavírus e não resistiu ao tratamento e morreu. Uma homenagem de profissionais da saúde do Corpo de Bombeiros percorreu com o corpo, né, o cortejo fúnebre, aliás, pelas principais vias da cidade rumo ao cemitério Santo Antônio, na zona sul de Osasco, na Grande São Paulo. Esse é o momento em que o cortejo se aproxima da base operacional do SAMU Osasco, e esse aí é o corpo do senhor Júlio Oliveira, que não conseguiu sobreviver à contaminação desta doença. Essas imagens são de hoje? Essas imagens foram gravadas no início da tarde desta quarta-feira, e a homenagem dos outros heróis que aqui estão para nos socorrerem assim que precisarmos. Vamos deixar, Adriano. Vamos deixar essa imagem e o cortejo fúnebre acompanhado de ambulâncias da cidade de Osasco. Qual é o nome do... O senhor Júlio Oliveira, ele que era o condutor de ambulância e foi uma vítima fatal do novo coronavírus. Que coisa, né? Enfim, os pêsames aí para a família, né? Para os familiares, sentimentos também para todos os profissionais e companheiros aí, né? Por essa perda no dia de hoje aqui na cidade de Osasco, né? Uma forma também de homenageá-lo, né? Que os colegas encontrou fazendo aí esse cortejo, né? Com essas ambulâncias e tudo mais. Os colegas de trabalho, né? Então, nossos pêsames aí. Aos nossos sentimentos a todos os familiares do senhor Júlio Oliveira. Pois é, infelizmente... Que tudo indica seja o primeiro profissional de saúde do município de Osasco contaminado pelo novo coronavírus. Infelizmente a gente acaba vendo, né, essas imagens que não são imagens que nós gostaríamos de ver, não são imagens que... claro que todas as pessoas que vêm perdendo sua vida com essa questão do coronavírus é uma tristeza. Mas quando a gente vê profissionais que estão na rua, né, Rodolfo, se dedicando a salvar vidas, a ajudar essas pessoas de uma forma ou de outra, e aí de repente por conta desse ato heróico, vamos dizer assim, pelo compromisso que eles têm quando eles fazem lá a sua promessa para trabalhar, para salvar vidas, para cuidar de vidas, quando nós vemos essas imagens a gente fica mais triste ainda, vamos dizer assim, né? Porque a gente vê que essas pessoas estavam ali não somente cumprindo o seu dever profissional, mas uma questão de honra, né? Um voto que fizeram e que de repente por essa ou tantas outras questões essas pessoas acabam perdendo sua vida fazendo aí o seu trabalho. Então fica aí a nossa solidariedade a todos os colegas bom? E amigos, Vamos as lá? nossas condolências. Falando sobre essa questão ainda, tem uma tabela, né, para a gente mostrar. Isso são os dados do novo coronavírus. Deixa eu ver aqui se já chegou os dados. Vou colocar a tabela na nossa frente aí um pouquinho, porque se eu ampliar ela na tela, vai acabar perdendo informação. Então esses são os novos casos confirmados do novo coronavírus, passado até o meio-dia desta quarta-feira pelas prefeituras municipais da região oeste da Grande São Paulo. Osasco tem 1.403
casos confirmados, e aí estão os demais municípios. Vale lembrar que Osasco, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, é a segunda cidade com maior número de mortes no estado de São Paulo. Tá certo. Então, o São Paulo atingiu nesta quarta-feira 3.000 mortes pelo novo coronavírus. Em 24 horas, são 194 novas mortes pela contaminação da Covid-19. Entre os mais de 3.000 óbitos, 1.135 ocorreram em cidades do interior, litoral e Grande São Paulo. Já faleceram uma ou mais pessoas residentes de 160 cidades do estado, num total de 645 municípios. Tá certo, né? E a gente sempre mantendo vocês atualizados sobre essa questão do coronavírus. O Rodolfo, a Vanessa também sempre traz dados atualizados para que todos nós possamos ficar aí antenados, né? Para ter uma noção de como está essa situação, os números baixando ou subindo. E nós esperamos que os números subam para melhor no sentido de cura, né? É o que a gente vem sempre pedindo aqui para a gente poder passar as informações para vocês, né? Vai achando que a gente gosta de passar número negativo, não. São essas as informações, Rodolfo, de hoje? Tem informação de última hora? Como tá? Não chegou. Hoje. As fontes hoje estão de folga, não? É que eles gostam de... É que choveu, né? Eu acho que as fontes estão muito ocupadas discutindo nesse momento. Esse momento elas devem estar discutindo a morte do peru, né? Pois é. Olha, e para você que está nos acompanhando, tá o nosso número aí na tela, 94278-2067, 94278-2067. Esse é o número do WhatsApp do Giro. Salva aí no seu celular, tá bom? Através dele você pode receber notícias atualizadas sobre todos os assuntos. E claro, com uma fonte confiável, um veículo de comunicação que tem aí anos de credibilidade, imparcialidade, jornalismo com responsabilidade e utilidade pública. É só você mandar uma mensagem falando: quero receber notícias do Giro SA. A nossa equipe coloca você aí na newsletter, né, Rodolfo? Isso, newsletter. E você recebe essas informações e assim você fica bem informado e compartilha também com as pessoas que você queira compartilhar em grupos e tudo mais, tá bom? Esse número você pode usar também para passar para a gente alguma reclamação, alguma reivindicação. Está passando por algum problema na rua, bairro ou cidade onde você mora? Grave um vídeo, tire uma foto com o celular na horizontal, o celular sempre deitado para ficar bom aqui a imagem para a gente. Você grava e aí a gente manda pra gente, a gente coloca aqui no ar. Se você quiser se identificar, se identifique, senão não tem problema, só falar pra gente, né, o local do problema ou de onde vem essa informação e a gente passa, cobra das nossas autoridades. Claro que se você também vê alguma coisa curiosa, interessante, bacana, legal, você pode compartilhar conosco também. Certo, Rodolfo? Certo. Falei besteira ou não? Tá tudo certo. Tá tudo certo? Outra coisa é que todas as participações e entrevistas aqui ficam disponíveis depois nas plataformas digitais, tanto em vídeo como em áudio, aí em podcast, eu esqueci o nome, no Spotify e no SoundCloud. SoundCloud, esse é o nome que eu não consigo falar, deixa que vocês falem, tá bom? Aí você pode também escutar depois do carro, ou em casa com mais calma, né? De repente perdeu alguma coisa aqui durante o ao vivo, você pode assistir ou ouvir depois com mais calma e assim não perder nenhuma informação. Tá certo? Vamos para o nosso momento meme? Hoje temos um meme só, que é a gente tem falado aqui sobre a importância de se fazer exercício em casa, Rodolfo. Você tem feito? Não, né? Eu tenho feito exercício com o braço. Com o braço? É de comer, levantar o garfo, né? É o esporte levantamento de talheres. Esse meme aqui eu vou deixar ele separado, depois eu peço para a produção lembrar. Próxima vez que a Cláudia Figueiredo participar do nosso Giro da Manhã, a gente colocar ele, porque tem tudo a ver com o tema que ela coloca em questão. Atenção você que pratica exercícios em casa agora nessa quarentena para não sair do costume. Se você não tomar cuidado, pode acontecer alguma coisa diferente e dar errado. Olha só. Puedes hacer bíceps, sacas daí. É gente ficando mal de todo jeito. Olha lá. Eita, que deve doer, hein? Deve doer demais. Você é louco. Olha lá, acabou com a parede. Eita.
Isso daí deve doer demais. Você é louco. Olha lá. Eita. Tá passado aí o vídeo do povo fazendo exercício em casa. Minha produção corrigiu aqui, eu devo ter falado Cláudia, né? É Clara Figueiredo. Acho que eu falei Cláudia, nem percebi que me corrigiram aqui. É Clara Figueiredo. Estou corrigido aqui no ar, né? O nome da nossa, uma das nossas colunistas aí que fala sobre exercícios. Vamos guardar esse meme aí para passar na participação dela. Certo, Rodolfo? Vamos embora? Certo, vamos embora. Vamos embora, então. Olha, agradecer a você pelo carinho, obrigado pela audiência. Continue ligadinhos aí nas plataformas digitais do Giro e assim ficar bem informado. Amanhã nós estamos de volta às 11 horas da manhã, tá bom? Com o Giro da Manhã. Forte abraço para você, tenham todos uma ótima noite. Espero que esteja chovendo ainda, com aquele clima gostosinho, porque nós estávamos precisando. E nós nos encontramos amanhã às 11 da manhã com o Giro da Manhã e a participação da Vanessa Dainese. Amanhã é quinta-feira, às 14 horas, nós temos aí o Giro Divirta-se, tá bom? A Mariana amanhã às 14 horas traz dicas de série, filmes, livros, tudo para você fazer ao final de semana na sua casa, com a sua família ou sozinho, se você preferir. Vamos embora? Vamos embora. Boa noite, obrigado. Tchau, gente.